E aí, meu povo, beleza? Vamos aqui para a nossa revisão de mecânica lei de Newton, que é o que a gente viu essa semana. Beleza? Não vai ter muita enrolação, vamos entrar direto no conteúdo, tá? Para a gente entender a mecânica e começar a falar de lei de Newton, a primeira coisa que a gente tem que entender bem é o conceito de força. Tipo, o que realmente é uma força? Força, gente, é um agente físico. Agente físico é algo que gera mudança, basicamente isso. E a força ela é capaz de gerar dois tipos de mudança diferentes. Beleza? O primeiro tipo de mudança que ela faz é alterar o movimento. O que significa alterar o movimento de um móvel? Significa que se ele está parado, uma força é capaz de colocá-lo em movimento. Se ele está em movimento, a força é capaz de pará-lo. Ou, se ele está em movimento, a força é capaz de mudar as características desse movimento. Se ele está indo numa direção, vai em outra. Se ele está indo para baixo, vai para cima. E afins. Beleza? A primeira coisa que a força faz é alterar o movimento. E a segunda é provocar deformações. O que significa provocar deformação? Significa que você está mudando a forma de alguma coisa. Quando os dois carros colidem, por exemplo, que o para-choque amassa, aquilo é uma deformação que aconteceu no para-choque. Quando você pega uma esponja e aperta, você está mudando a forma da esponja. Isso por conta da força que você está aplicando. Se você estica um elástico, você está mudando a forma dele aplicando uma força. Então, basicamente, força é aquilo que consegue alterar o movimento ou provocar deformações. De boas? Tem alguns tipos de força, na verdade, que são forças notáveis, são forças que a gente usa bastante, são forças que têm nomes específicos e esses nomes já devem trazer à memória o que elas significam. Então, antes da gente estudar fórmulas e afins, vamos ver algumas dessas forças. Forças notáveis da mecânica. Existem outros tipos de forças que a gente não vai ver aqui, que não são da mecânica, que são da quântica, que são da elétrica, que são uma série de outras coisas, beleza? Por enquanto a gente vai ver só as da mecânica. Primeira força notável que a gente vê é o peso. Força-peso é a força que a Terra está fazendo na gente. A gente tem uma atração gravitacional, a gravidade inclusive é uma aceleração, não confundam, força da gravidade está errado, é a força-peso que acontece por conta da aceleração da gravidade e ela acontece em teoria em qualquer planeta. A gente costuma trabalhar muitos problemas na Terra, então a força que a Terra atrai a gente é a força-peso. Força normal é a força de reação de qualquer superfície. Então, se eu coloco um objeto em cima de uma mesa, essa mesa vai ter uma reação, a gente vai ver isso lá na terceira lei de Newton melhor, e essa reação a gente chama de força normal. Quando eu apoio a minha mão na parede, e eu estou apoiado ali, a parede está fazendo uma força normal comigo por conta da reação da força que eu estou aplicando nela. Então, gravem esse nome também. Atrito. Sempre que a gente tem deslizamento ou algum tipo de contato e movimentação nesse contato, a gente tem uma força de atrito. Força de atrito é uma força dissipativa, então ela sempre atrapalha o movimento. Lembrem dessa partezinha, assim que a gente começar a estudar atritos vai fazer um pouco mais sentido. Tração e tensão. Ambas estão certas, são dois nomes corretos para o mesmo fenômeno, para a mesma coisa, que é sempre que uma força é aplicada numa corda, num fio ou numa corrente. Fio e corda, em geral, são os mais usados nos exercícios. Sempre que essa força é aplicada no fio ou na corda, a gente chama de tensão ou de tração. E para terminar, força elástica. Força elástica é toda força que é aplicada por algo que usa a sua deformação para gerar força. Então, um elástico, uma mola, uma cama, um pula-pula, tudo isso que usa a elasticidade do corpo para gerar força é uma força elástica. Beleza? 5 nomezinhos para vocês gravarem, é bem tranquilo e a gente vai estudar bastante caso a caso, então isso vai ficando cada vez mais natural com o tempo. Agora, antes da gente entrar também nas contas sobre força, a gente tem que lembrar de um detalhezinho, a gente já conversou sobre isso em sala, que são sobre os dois tipos de grandeza. Se vocês lembrarem, existe a grandeza do tipo escalar e as grandezas do tipo vetorial. Qual que é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? A grandeza escalar, ela precisa de uma informação e somente ela para que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo ali. Por exemplo, a minha massa, eu tenho 72 kg. Com esse número, 72 kg, você consegue saber a minha massa e acabou. Você não precisa de mais nenhuma informação. Não tem nenhuma variável na minha massa. Já com a grandeza vetorial, além da intensidade,
Então eu também tenho um exemplo de grandeza vetorial, que é a velocidade. Eu estou andando a 30 km por hora. Isso é útil, é uma informação importante, é necessária, mas não fala tudo sobre o que está acontecendo. Porque eu também preciso saber em qual direção eu estou me movendo, por exemplo, e qual o sentido desse movimento. Porque eu posso estar indo com a mesma intensidade, 30 km por hora, por exemplo, eu posso estar indo para lá, eu posso estar indo para lá, para lá, para cá, posso estar indo para qualquer direção e qualquer sentido. Sem essas três informações, eu não consigo entender exatamente o que aquela grandeza está me dizendo. Então, na escalar, só intensidade basta. Na vetorial, eu preciso de intensidade, direção e sentido. Lembrando disso, vale dizer que a força é uma grandeza vetorial. Então, sempre que a gente for trabalhar com força, sempre que a resposta for uma força, você precisa me falar a intensidade, a direção e o sentido. Se você fala só a intensidade, não é informação suficiente para descrever aquela grandeza. De boas? Não se esqueçam, força é vetorial, então a gente precisa dessas três informações para fechar o nosso vetor. Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de força resultante. A gente já viu isso em sala também, isso aqui é realmente uma revisão. E essa parte, antes da gente entrar nas contas, é exatamente para a gente pegar situações do dia a dia e entender como que a força está sendo usada ali, como que a gente consegue tirar os conceitos que a gente precisa para a física de situações do dia a dia. Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem uma mesa no meio da sala, vocês vão lembrar desse exemplo, porque a gente já conversou sobre ele, e um dos alunos quer mover essa mesa de lugar. Ele quer jogar a mesa da esquerda para a direita, então ele vai aplicar uma força nessa mesa de 4 newtons. Newton, diga-se de passagem, a gente vai ver melhor, é a unidade de medida para força no sistema internacional. Se esse aluno está empurrando a mesa da esquerda para a direita, o que vai acontecer com essa mesa? Qual que é o resultado, a soma total das forças? Pô, se só tem uma, é ela mesma. Então, o que vai acontecer com a mesa? A mesa vai se mover na direção da esquerda para a direita, visto que a força resultante é de 4 newtons, só tem ela. No momento em que esse aluno começa a mover essa mesa, um segundo aluno fala, não, eu não quero essa mesa para lá, eu quero para o outro lado. E aí ele começa a aplicar uma força de 5 newtons, dessa vez da direita para a esquerda. O que vai acontecer? Intuitivamente, o que vai acontecer com essa mesa? Qual que vai ser a força resultante? Para onde que ela vai? Cara, é intuitivo que se uma pessoa está empurrando mais forte para cá do que a outra está para lá, quem que vai ganhar? A que está empurrando com mais força, certo? Quanto que vai sobrar de força no final quando você computar tudo o que está acontecendo? No final das contas, a mesa vai mexer com 1 newton para lá. Então ela vai, no final das contas, vai ter 1 newton de força empurrando essa mesa da direita para a esquerda. Cara, isso é intuitivo. Ele não vai mexer com os 5 newtons, não vai estar sendo empurrado com toda a força porque tem alguém fazendo resistência. O que vai sobrar? 1. Agora um último amigo vira e fala, não, vou ajudar o primeiro aluno a empurrar a mesa, só que eu tô meio cansado, não almocei direito, vou empurrar só com uma forcinha de 1 newton. O que acontece então? Qual que vai ser a força resultante? Ela não vai ser mais 1 newton só. Agora a gente tem 4 daqui, mais 1 daqui e 5 daqui. E aí? Quanto que fica? Cara, 0 newtons. Essa situação inteira demonstra pra gente, na prática, algo bem do cotidiano mesmo, uma pessoa empurrando para o lado, a outra empurrando para o outro, o conceito de soma vetorial. Beleza? Vendo isso, a gente vê as duas situações da soma vetorial. Existem dois casos iniciais que a gente vai estudar. Se as duas forças, ou se os dois vetores, porque isso vale para outros tipos de vetor também, se os dois estiverem na mesma direção e mesmo sentido, você vai somar as duas. E no caso delas estarem na mesma direção, mas sentidos opostos, então em vez de estarem na mesma, sentidos opostos, você vai subtrair o valor das forças para você poder chegar no resultado final, na soma de todas as forças. Qual que é a força resultante, a força que está sobrando ali, que é o que vai efetivamente causar o movimento, que vai causar a deformação e afins. Beleza? Se você observar isso bem, você vai perceber que tem um terceiro caso que está faltando. Cara,
eu tenho mesma direção e mesmo sentido, eu tenho mesma direção e sentido oposto, mas e se eu estiver trabalhando com forças que não estão na mesma direção, o que a gente faz mesmo? A gente faz composição vetorial. A gente estudou por alto alguns exemplos e aqui a gente vai dar uma revisada também. Composição vetorial. Tem algumas coisas que a gente precisa ver antes de estudar como que fazer essa composição. Primeira coisa é, composição ela pode ser bem complexa. Se você tiver muitos vetores, eles tiverem ângulos diferentes, posições diferentes, na hora de somar tudo isso, pode se tornar uma tarefa bem complicada, bem complexa. Aqui, em sala, no nono ano e no ensino médio, a gente vai trabalhar apenas com casos notáveis. Então, a gente tem... são sempre casos em que a gente tem ferramentas matemáticas para conseguir calcular isso. Mas saibam que tudo que a gente vê aqui não é a realidade completa. Existem casos bem mais complicados que isso. Beleza? Sabendo disso, a gente vai pegar o mesmo exemplo, a ideia de uma mesa, e a gente vai destrinchar o que a gente faz para fazer essa composição vetorial. Tá? Vamos começar com a mesma ideia de que tinha um aluno empurrando da esquerda para a direita com 4 newtons, só que dessa vez o segundo aluno, em vez de empurrar na mesma direção e sentido oposto, vai empurrar numa direção oposta, direção diferente, perdão. Ele vai empurrar de baixo para cima. Instintivamente, o que vocês acham que vai acontecer? Tem alguém empurrando para lá, tem alguém empurrando para cá. Para onde que ela vai? Instintivamente, a gente sabe que ela vai ir na diagonal. Onde que essa diagonal, com qual força resultante vai ser, com a intensidade dessa força que vai sair na diagonal, a gente ainda não sabe. Mas só de saber se tem uma pessoa empurrando daqui, outra dali, o resultado vai ser nessa direção. Dito isso, se a gente sabe mais ou menos para onde ela vai, a gente precisa saber qual a intensidade e depois calcular também a direção exata para onde ela está indo. Para fazer isso, a gente vai ver as regrinhas da composição vetorial. Beleza? Primeira regrinha. Se a gente tem esse sentido de forças, então elas estão perpendiculares, uma está na horizontal, a outra está na vertical. Eu vou tirar o desenho da mesa para facilitar a gente. Primeira regra. Onde termina um, começa o outro. Se a gente está representando os vetores por setas, e a gente já viu esse tipo de representação, no finalzinho da primeira seta, a gente vai começar a segunda. Então eu vou só mover as duas para cá, ó, onde terminou a primeira, começou a segunda. Beleza? O resultado vai sempre do começo da primeira para o final da última. Nesse caso a gente só tem duas forças sendo somadas, fica bem tranquilo de visualizar isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver casos com um pouquinho mais forças que vão estar sendo aplicadas. Beleza? Mas no final das contas, começa a seta no começo de todas, termina no final de todas. Então esse último vetor que apareceu na tela é o resultado, é a direção e o sentido da força resultante, que é a soma dessas duas que a gente está vendo, da de 4 newtons e da de 3 newtons. Beleza? Agora, um último detalhe é que não importa a ordem em que você colocar os vetores. Se você colocar primeiro o de 4 depois o de 3, o resultado vai ser o mesmo que se você colocar primeiro o de 3 e depois o de 4. Tá vendo? No final das contas, a resultante vai ser sempre a mesma. Beleza? Com esse desenho, a gente descobriu a direção e o sentido, que é essa diagonal aí. Mas como que eu descubro a intensidade? Para calcular a intensidade, eu vou usar o mesmo desenho, eu só aumentei um pouquinho para a gente conseguir visualizar melhor as coisas. A gente já sabe que essa aqui vai ser resultante, sai do começo da primeira, vai até o final da última. E eu percebo que esse triângulo é um triângulo retângulo, porque lá no começo eu falei que eles estão perpendiculares, um está indo completamente na horizontal e o outro na vertical. Sabendo disso, a gente consegue usar algumas regras da trigonometria. Vamos puxar a nossa matemática. Vou chamar a nossa resultante de x e a gente vai aplicar a formulinha de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, x igual a 5. Beleza? Com essa trigonometria, a gente descobriu a direção e o sentido pelo desenho
e a gente descobriu a intensidade pelo cálculo usando Pitágoras. Pô, a gente tem direção, tem sentido, tem intensidade, e a gente conseguiu as 3 coisas que a gente precisa para montar o nosso vetor. No final das contas, significa que a intensidade do nosso vetor é 5 nessa direção e sentido. Então a gente tem tudo que a gente precisa para ele. Dito isso, intensidade, para calcular a intensidade, isso é válido para quantos vetores você estiver somando. Se você tiver uma força para cá, outra para lá, outra para lá, outra para cá, outra para cá, a regra é a mesma. Pega a primeira, vai do começo da primeira até o final da última, você vai ter a direção. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, seria bem difícil fazer várias trigonometrias e afins. Teria que fazer a semelhança de triângulos, lei dos senos, lei do cossenos, uma série de ferramentas para a gente tentar descobrir essa intensidade. Mas a regra continua a mesma. Beleza? Não importa quantos vetores você esteja somando. Dito isso, a gente tem tudo que a gente precisa para efetivamente entrar nas leis de Newton. Beleza? São 3 leis e eu vou resumir para que fique mais fácil de vocês lembrarem pela lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei da ação e reação. São as 3 leis que a gente vai ver, são as 3 leis de Newton. Beleza? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Pelo nome dela a gente já consegue lembrar o que ela diz pra gente. Todo corpo tende a permanecer como ele está. Então, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, contanto que a soma das forças que atuam nele, ou seja, a força resultante, seja 0. Se eu somei todas as forças, o começo da primeira, final da segunda deu no mesmo lugar, ou seja, a força resultante é 0, então significa que se ele está parado, ele continua parado. Se ele está em movimento, ele continua em movimento, e o movimento é sempre retilíneo e uniforme. Beleza? Só um asterisco lá, lembrando que força resultante é a soma de todas as forças aplicadas, então a gente tem que se acostumar com essa nomenclatura. Beleza? Mas é basicamente isso. Então, força resultante 0, o corpo não muda o estado de movimento em que ele está. Tranquilo? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, é o nome dessa lei, tá? O que ela diz pra gente é que a força resultante que atua num corpo, a gente já viu o que é força resultante, é sempre o produto da massa do corpo pela aceleração que ele adquire por conta daquela força. Tranquilo? A gente viu essa fórmula, uma das fórmulas mais famosas da física, F igual a ma. Para escrevê-la do jeito completo, o certo seria força resultante igual a ma. Tranquilo? Quando a gente só tem uma força, a força vai ser igual à força resultante. Mas no final das contas a fórmula correta é Fr igual a m vezes a. Tranquilo? Se eu sei a massa do objeto e eu sei a aceleração que ele tem, eu sei a força que está gerando aquilo. Se eu sei a força e eu sei a massa, eu consigo calcular a aceleração. Se eu sei a força e a aceleração, eu consigo calcular a massa. Sempre vai ser dentro dessa ideia. Beleza? Lembrem, força sempre medida em newtons. E as outras medidas, para que a força seja em newton, tem que estar no sistema internacional também. Então a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. De boas? Terceira lei de Newton, para fechar esse capítulo, princípio da ação e reação. A gente viu uma série de exemplos na aula. É a ideia de que para toda ação de uma força existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido diferente. Essas forças atuam em corpos diferentes. Lembrem desse detalhe, eu bati bastante nessa tecla durante a aula. O exemplo bem simples que a gente viu, imagina que tem um chão, eu vou soltar uma bola em direção ao chão, então o peso vai puxar essa bola em direção ao chão. No momento em que ela encostar, ela vai fazer uma força no chão, porque ela está caindo, ela bateu no chão, e o chão vai ter uma reação de mesma direção, mas sentido oposto. Observe que elas atuam em corpos diferentes. A ação foi da bola no chão, então quem está sentindo a ação é o chão, e a reação foi do chão na bola. A bola está sentindo a reação. Diga-se de passagem, fazer um pequeno parênteses, lá no começo a gente viu aquelas forças notáveis. Essa reação é uma reação de superfície, então ela é uma reação chamada normal. Beleza? Como existe uma força para cima na bola, é de se esperar que a bola quique.
Por isso que quando a gente solta um objeto no chão, ele quica. Ele bate, faz uma força no chão, o chão faz a força de volta e o objeto sobe. Se vai quicar, subir muito ou pouco, vai depender das características do objeto, mas esse efeito sempre existe por conta da terceira lei de Newton. De boas? Queridos, tentei fazer um resumão para caso você tenha esquecido alguma coisa, tenha perdido alguma aula, alguma coisa assim. Esse foi a nossa revisão da mecânica, leis de Newton. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar e-mail, falar lá no Classroom comigo, o que vocês precisarem, tranquilo? E logo na aba em seguinte vocês vão ter uma série de vídeos de resolução de exercícios sobre leis de Newton. Então vai ter uma penca de exercício lá, entra, tá com dificuldade de fazer o exercício, assiste a resolução e a gente vai aprender bastante juntos. Beleza? Até mais, meu povo!